Gênesis capítulo 15, eu quero ler com os irmãos desde o versículo de número 8 até o versículo 16. E disse ele, vamos a partir do versículo 6. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Abraão perguntou: Senhor Deus, como hei de herdá-la? E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rolinha e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação à qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não se encheu. Dá para dizer amém? Agora diga comigo: Senhor, fala comigo e me faz viver a tua palavra. Amém. Pode sentar um pouquinho. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens. Eu estou mostrando para os irmãos, à luz das Sagradas Escrituras, que o plano de Deus para o crente, e quando eu digo o crente, eu não estou me referindo ao crente no sentido religioso da palavra, mas ao que crê. O plano do Senhor é que o seu povo prospere. Já compartilhei com os irmãos que prosperidade à luz das Sagradas Escrituras vai além de ter dinheiro. É quando a nossa vida está sincronizada em todas as suas áreas, para que o propósito para o qual fomos escolhidos e estabelecidos seja alcançado. Um dos maiores modelos de prosperidade na Bíblia Sagrada, sem dúvida, é Abrão, o pai da fé. Sempre que a Bíblia menciona paradas na vida de Abrão, anuncia o quanto ele prosperava. O Senhor faz uma aliança com Abrão. E eu já disse aos irmãos que sempre que há um altar, há uma promessa. Sempre que há um altar, há um sacrifício. Onde há um sacrifício, há uma promessa. Onde há uma promessa, há uma aliança. Esse texto é muito extraordinário porque não é o texto da chamada de Abrão, ele é chamado no capítulo 12. No capítulo 15, o Senhor vai fazer agora, vai trazer algumas definições para a vida de Abrão. O Senhor vai apontar algumas coisas da sua trajetória, e entre elas o Senhor diz assim: olha para esta terra que você está, norte, sul, leste e oeste. Eu vou te dar essa terra, você vai dominar essa terra, isso aqui será teu. Abrão para, olha,
e diz assim: e como é que eu vou herdar isso aqui? Por que Abraão faz essa pergunta? Porque lá estão os jebuseus, os heteus, os amorreus, os cananeus e outros povos que são povos selvagens, violentos. Abraão diz: como é que eu vou herdar isso aqui? O Senhor diz: faça uma oferta, faça um sacrifício, me traga uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Daqui a pouco eu lhe explico isso aqui. E uma rolinha e um pombinho, 2 rolinhas e 2 pombinhos, e coloca-os sobre o altar e me oferecem sacrifício. Existem 3 fases na vida de Abraão nesse texto. Na primeira, ele faz o sacrifício, e aí a Bíblia diz que as aves de rapina sobrevoavam sobre o altar para roubarem o seu sacrifício. Satanás sempre vai querer roubar aquilo que você está oferecendo como sacrifício para Deus. E a Bíblia diz que Abraão passa toda aquela manhã enxotando as aves de rapina. À tarde, Abraão cansou. O texto diz que ele foi tomado de densas trevas, densas nuvens, profundo sono. Algumas versões dizem que ele foi tomado de grande angústia. E Abraão dorme. E o interessante é que o dormir aqui não é o sono natural, é o sono do esgotamento, do cansaço, da fadiga, da estafa, da aflição de alma, de quem não aguenta mais. E quando ele dorme, o Senhor fala com ele. Ele diz: essa terra eu darei a ti e a tua descendência, mas saibas que a tua descendência será escrava em terra estranha. Mas vai o Senhor e diz assim: a nação que escravizará a tua descendência, eu punirei. Ela será castigada, e o teu povo sairá e tomará essa terra. Entretanto, o Senhor ensina para Abraão um princípio: isso não será agora. Por que não agora? Porque eu preciso esperar, eu vou aguardar que a medida da injustiça, a medida da iniquidade dos amorreus se encha. Porque há promessas na sua vida que ainda não se cumpriram. Porque Deus está esperando a taça de alguém, da iniquidade de alguém, do comportamento de alguém se encher. Quando se encher, Ele vai lá e quebra a taça e traz para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Você vai entender daqui a pouquinho. Quando nós falamos de prosperidade e há uma resistência no ambiente da igreja a essa palavra, e eu disse aqui terça-feira passada, que a resistência se deve a 2 aspectos distintos. Uns acham que todas as vezes que o pastor vai falar de prosperidade, ele então vai falar sobre dinheiro. Já outros vão para o outro extremo e entendem que o crente foi chamado para viver na pindaíba. Alguém até me diz assim: omelete, quanto mais apanha, mais cresce. Aí eu respondo: você não é omelete, você é filho e filha de Deus. E o Senhor planejou para você bênçãos que vão além daquelas que você enxerga, milagres que vão além daqueles que você viu. Agora, nós precisamos identificar alguns aspectos, e hoje à tardinha eu estava dando uma lida nisso aqui para compartilhar com vocês, porque não era esse assunto que eu iria compartilhar hoje à noite, mas o meu coração foi trazido a esse texto. E entre as minhas pesquisas alcancei uma informação de que 70% das preocupações dos casais são com as dívidas. Um pouco mais de 50% dos divórcios começam a partir de crises financeiras. Compreende?
dificuldade financeira não é um caso isolado, não é uma experiência de pouca gente. Mas eu preciso, antes de entrar no assunto, lhe dizer algumas verdades espirituais que precisam entrar no seu coração e mudar a sua visão. A primeira é que o pouco pode se multiplicar. Só uns irmãos ouviram, eu vou repetir. O pouco que você tem pode se multiplicar. A outra informação que eu quero compartilhar contigo é que Deus vai agir na sua vida a partir daquilo que você tem. Se tiver alguém do seu lado, fala com ele assim: Deus já te deu a semente. Posso te dar exemplos, por exemplo, é bom, mas eu posso te dar exemplos. Quando a viúva procura o profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, segundo Reis 4, e ele deixou dívidas a pagar, e o credor veio para levar os meus 2 filhos. A pergunta de Eliseu para aquela viúva foi: o que tens em casa? Qual é a semente que você tem? Porque o milagre vai acontecer a partir de algo que Deus colocou na tua mão. 1 Reis 17, quando Elias chega na casa da viúva de Zarepta, e ele diz: faz um bolo para mim. Ela diz: tua serva só tem um pouco de farinha na panela e um resto de azeite na botija. O profeta diz: faz um bolo primeiro para mim, depois para ti e para o teu filho. Irmão, a mulher ia fazer o último bolo para comer e morrer, e ela vai e faz o bolo para o profeta e traz o bolo, e o profeta come. E eu tenho que imaginar o olho do menino, porque o menino sabe que aquele era o último bolo, e eu fico imaginando o menino olhando para o bolo que era dele. E se o menino fosse assim, baiano, o menino ia fazer assim: lá se foi meu bolo. Quando termina, o profeta diz assim: o Senhor diz que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que venha chuva sobre a terra. No milagre da multiplicação dos pães e peixes, aparece um menino com 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus multiplica. Então a primeira coisa que você vai fazer a partir de agora é um levantamento daquilo que você tem, na área que você tem, para que o milagre aconteça. Onde é a área que você precisa de um milagre? Identifique qual é o seu estoque nessa área. Esse estoque é a tua semente. Você me entendeu? Diga amém. É preciso entender, quando você compreende o plano de Deus do tocante a isto, o Senhor diz em Deuteronômio 28, eu vos farei cabeça e não cauda. Quando você compreende que você é homem cabeça, você então identifica que as bênçãos de Deus começarão a correr atrás de você. Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu fui ler em Deuteronômio 28, 2 o que é: as bênçãos te alcançarão. E a palavra hebraica para bênçãos alcançarão ali é cair, passar por cima, atropelar. Quem já foi na praia já tomou aquela, qual é o termo que usa quando a onda te pega, aquele caldo, né? Você está de vacilo e a onda te pega e te capota, e quando você levanta, você não sabe para que direção sai e para que direção entra. O termo, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, é mais ou menos isso. Vai cair sobre você de forma tão brusca, de forma tão violenta,
que você vai ser atropelado, vai ficar meio zonzo, meio grogue, tentando entender. Se tem alguém do seu lado, fala com ele assim: você vai ser atropelado pela benção. Fala isso aí para o seu marido, minha irmã. Fala isso aí para a sua esposa, meu irmão. Fala isso para o irmão do seu lado. Você vai ser atropelado pela benção. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Passar por cima, cair por cima. Esse é o sentido do texto. Então hoje, última terça-feira de fevereiro, eu quero declarar em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a nossa vida: prepare-se para mudar de vida, porque Deus vai te trazer um mês diferente e não haverá recaída. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Mas vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender dentro disso é que Deus te dá dom de adquirir riquezas. Eu preguei sobre isso aqui terça-feira passada. O tema de terça-feira passada foi dom de adquirir riquezas. Acho bom você ver essa mensagem. Deuteronômio capítulo de número 8, versículo de número 18. O Senhor diz para Israel assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Ele te dá força para adquirires riquezas. Nunca diga no seu coração: sou eu, é a minha inteligência, é a minha influência. O Senhor é quem te dá. Agora observe: o primeiro homem na Bíblia que nós percebemos que o Senhor deu a capacidade de adquirir riquezas foi Abrão. Chega um ponto que a Bíblia diz que ele tem servos e servas, muitos pastores, muito rebanho. Abrão cresceu tanto que a terra onde ele habitava não cabia os seus rebanhos e os rebanhos de Ló. E ele está tão tranquilo, Gênesis 13, que ele diz a Ló: escolhe para onde tu queres ir. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Por que Abrão faz isso? Ló é tão idiota que era para ele dizer assim: tio, eu não vou sair de debaixo da tua cobertura, porque eu sei, tio, que essa riqueza que eu obtenho é porque eu estou debaixo da tua bênção. Mas Ló se empolga e vai embora para a região de Sodoma, e Abraão vai para outra região. Por quê? Porque quem tem o dom de adquirir riquezas, quem está debaixo da promessa, não precisa discutir para onde vai. Sabe que onde for, a mão do Senhor vai lhe acompanhar. Presta atenção: quando você tem o dom de Deus na tua vida, te toma um poço e Deus te dá um rio. Tem alguém aí não? Abrão recebe a prosperidade para gerar riquezas. Agora, no texto que eu li contigo, você vai perceber que o Senhor diz a Abrão: está vendo essa terra toda? Eu a darei a ti. E Abrão diz: como? Como hei de herdá-la? O Senhor diz a Abrão: pega uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos,
um carneiro de 10 anos, uma rolinha e um pombinho, traze-os e oferece sobre o altar. Deus está ensinando a Abrão que o dom de adquirir riquezas passa por um código de adoração, um código de oferta, um código de sacrifício, porque é sobre este código, sobre esse sacrifício, que ele vai estabelecer a sua aliança. E observe que quando Abraão coloca sobre o altar, Gênesis 15, versículo de número 13, o Senhor levou Abraão 430 anos na frente. A tua descendência será escrava, e eu descerei para livrá-la, e ela voltará para essa terra. Presta atenção nisso. Se passaram 430 anos entre a promessa de Deus a Abrão e a libertação do povo do Egito através das mãos de Moisés. 430 anos. Basta você ter uma noção. Quantos anos tem o Brasil de descoberto? 1500. 2025, eu já ia dizendo 2022. Estou atrasado, né? 2025, 525 anos. Israel ficou no Egito escravo por 430 anos. Olha o tamanho de tempo. Mas quando o Senhor desce para livrar os hebreus da casa da servidão, em Êxodo capítulo 2, ele diz assim: lembrei-me da promessa que eu fiz a Abraão, e eu desci para livrar o meu povo. O Senhor leva Abrão lá na frente, porque o Senhor esperou 430 anos. Ele diz no versículo 16: porque era necessário que a medida dos amorreus se enchesse. Não entendi, pastor. Presta atenção, a terra tem dono. Os amorreus moram lá, os jebuseus moram lá, os heteus moram lá, os cananeus moram lá. Deus não toma o que é dos outros para dar para você de forma injusta. Por quê? Porque Deus é justo. Se o Senhor toma a força lá na frente, quando o diabo vem acusar Jó, ele ia dizer para Deus: lembra do que você fez lá com os amorreus, que você tomou a terra deles só para dar para Abraão? Deus é justo. Ele não abre precedentes para Satanás acusá-lo de injustiça, porque em Deus não há injustiça. Então o que o Senhor está dizendo: eu vou deixar os amorreus praticarem as suas iniquidades, até que a taça se encha. Quando a taça da iniquidade deles se encher, a minha justiça será cumprida, e eu descerei com juízo sobre eles, e o que eu tomar deles, darei à tua descendência. Princípio de justiça, balança. O Senhor está equilibrando a balança, dizendo: eu vou agir no tempo que os amorreus encherem a medida da iniquidade. Aliás, isso me ensina algo muito sério, que eu já falei em outra ministração, e a gente pode voltar a falar outro dia. Existe uma medida da tolerância de Deus. Existe uma medida da tolerância de Deus, e Ele vai deixando o indivíduo viver como quiser, até chegar o momento que a taça enche. Aí Ele diz assim: agora vamos conversar. Quem já pescou com anzol e vara sabe como funciona. O peixe fisga o anzol. Se o pescador for inexperiente, ele já puxa, solta. O pescador vai dando linha, e o peixe fica à vontade, começa a correr de um lado para o outro, e ele vai dando linha. Quando ele sente que já está na hora, ele começa a dar uns pequenos toques assim. É para o anzol. Depois que o anzol está firmado, aí ele começa a puxar.
Tem muita gente pensando que Deus está dando linha porque está concordando. E na verdade Deus está te dando linha porque Ele está te fisgando. Vai chegar um momento que Ele vai dar uns puxões assim, ó. É Ele chamando você. E daqui a pouco Ele começa a encurtar a linha. E aí você vem. Presta atenção nisto. Ou você vem na rede, ou vem no anzol. Ou vem cantando, ou vem chorando. Mas você vem. Sabe por quê? Porque Deus decidiu que quer você. E não fica torcendo para a linha quebrar, porque não vai quebrar. É isso que Ele vai fazer com os amorreus. E aí Abrão oferece no altar uma bezerra, uma cabra, um carneiro, uma rolinha e um pombinho. E é interessante que dentro dessa cultura, a bezerra fala de produtividade. Diga comigo, produtividade. Ofereça seu trabalho, seu serviço, sua produtividade ao Senhor. Não há prosperidade na vida de preguiçoso. A cabra fala de industrialização. Cabra, bode, é o único animal que nada se perde. Tudo é transformado e industrializado. O Senhor está dizendo a Abrão: coloca no altar aquilo que eu vou dar como dom para a tua descendência. Produtividade, industrialização. A ciência israelense na área de armas de guerra, vacinas, medicação, tecnologia, está entre as mais avançadas do planeta. O centro industrial de Tel Aviv é uma referência em desenvolvimento tecnológico para o mundo. Abraão primeiro colocou no altar. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: coloque no altar aquilo que você quer de Deus. Coloca no altar aquilo que você quer de Deus. Mas o Senhor não pediu a Abraão apenas a oferta de simbolismo material. Coloca um carneiro. Porque carneiro fala de unção sacerdotal. O Senhor está dizendo a Abrão: eu não vou prosperar a tua casa só financeiramente, eu não vou prosperar a tua casa somente economicamente, eu vou prosperar a tua casa também com unção sacerdotal. A tua família estará no meu altar. Porque se você pretende prosperar, mas não pretende servir a Deus, isso não é prosperidade. Então o Senhor diz a Abrão: haverá sobre a tua casa unção sacerdotal. Levanta assim a mão quem puder e diga comigo: na minha casa haverá unção sacerdotal. Diga comigo: os meus filhos. Repete: os meus filhos são do altar. Aleluia. Rolinha fala de colheita. Você vai plantar e vai colher. O que Deus está pedindo para Abrão colocar sobre o altar é aquilo que Ele vai fazer na vida de Abrão. Você vai plantar e vai colher. Você vai investir e vai receber. E a pombinha que fala de novos começos, novo tempo. Agora diga comigo: na minha vida, eu declaro, em nome de Jesus, haverá novos começos. Eu e
você precisamos aprender que o segredo para o dom de adquirir riquezas é você estar debaixo de um código de disposição, de oferecer no altar de Deus aquilo que você deseja receber de Deus. Tem alguém aí, não? Segundo que eu quero compartilhar contigo, dentro da graça para prosperar. O Senhor te dará graça para prosperar. Diante disso, olha bem para mim, você vai plantar, colher e desfrutar. Diga comigo: plantar, colher e desfrutar. Lá em Eclesiastes capítulo 5, Salomão diz que aquele que trabalha, mas não desfruta do resultado do seu trabalho, é semelhante ao aborto. Foi gerado, mas não nasceu. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 13, Salomão declara que há tempo de plantar e tempo de colher. Tu precisas entender que o nosso adversário não quer que você colha. E tem muita gente que colhe, mas não desfruta. Ageu capítulo 1, o Senhor diz assim: vocês plantaram e não colheram, e o que colheram foi como posto num saco furado, desapareceu. Vocês se cobrem, mas não aquecem do frio. Vocês bebem a água, mas não saciam a sede. Comem, mas não passam a fome. Quanta gente que trabalha igual como diria meu avô, igual uma mula, mas não consegue colher o resultado do seu trabalho. Pastor, eu tenho a sensação que eu trabalho, mas não saio do lugar. Eu estou parecendo carro atolado, deslizo, consumo combustível, mas não saio do lugar. O Senhor, por sua misericórdia e bondade, vai destravar na tua vida aquilo que te bloqueia. E você vai cantar com Davi dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A provisão do Senhor virá sobre a sua vida, o milagre do Senhor virá sobre a tua casa. Só quem crê dá glória, porque tem algo que o Senhor vai te revelar aqui. Tem algo que Deus quer que nós entendamos. Terceiro item, tópico dessa reflexão: o Senhor vai eliminar da tua vida as mãos feiticeiras. Vamos lá, Miqueias capítulo 5, versículo 12. Miqueias é um dos profetas chamados de profeta menor. Ele profetizou para o reino de Judá antes do cativeiro de Babilônia. Para alguns estudiosos, Miqueias era como um fazendeiro, ele não era profeta. Mas o Senhor levanta para falar contra a injustiça social em Jerusalém. E agora o Senhor começa a dizer a Judá que Judá vai ser levado cativo, mas o Senhor vai purificar Judá. E o Senhor vai trazer Judá de volta para a sua presença. Aí no capítulo 5, versículo 12, o Senhor diz assim: exterminarei as feitiçarias da tua mão. O Senhor vai te dar percepção. Ouve o que eu estou te falando. O Senhor vai te dar percepção para obras malignas operadas contra a sua vida, para bloquear aquilo que o Senhor reservou para você.
Algumas dessas obras são feitas por pessoas que estão perto de você, que operam movidos pela inveja, pela cobiça, pela raiva contra você. Algumas dessas obras são operadas à distância. Gente que faz oferendas a entidades malignas para bloquear tua vida, teu negócio, tua família. Ah, pastor, isso não pega porque tu és crente. Mas Satanás fica rondando a tua vida, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Salmo 91, atribuído a Moisés, diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Diz para o seu vizinho aí: estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Você pode até me dizer: ah, pastor, isso não existe. Se não existisse, o Senhor não diria: não temerás. Porque Ele dará ordem. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás, vou repetir, espanto que assole ao meio-dia, nem mortandade que ande na escuridão, nem peste que assole ao meio-dia. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Só quem pode dar brado de glória a Deus. Toda obra de feitiçaria lançada contra você, o Senhor está dizendo: eliminarei. Eliminarei. Escolha um dia essa semana. Reúna a sua casa em torno da mesa. Faça uma oração específica. Pastor, moro só. Rodeie a mesa. Faça uma oração específica. E diga para o Senhor: a tua palavra diz, e eu estou usando a tua palavra para declarar: toda obra maligna contra a minha vida, contra as minhas finanças, contra os meus negócios, o Senhor disse que vai eliminar. E eu quero nesta noite declarar em nome de Jesus: desobstrução, laço quebrado, ferrolho quebrado, portas de bronze quebradas, barreiras rompidas. Porque Ele diz, é Ele quem diz. Eu vou gritar, dá licença. É Jeová quem diz: eu abrirei os portões de ferro e quebrarei os ferrolhos de bronze. Tudo aquilo que mãos feiticeiras lançaram contra você, vai colher de volta.
tudo aquilo que por causa das mãos feiticeiras você perdeu, o Senhor vai te fazer viver a multiplicação. Não é por acaso que em Levítico 14, quando o leproso era curado, o Senhor mandava aplicar azeite na mão do leproso, sangue e depois azeite. Sangue para purificar, leprosos, azeite para abençoar. Levanta assim a mão comigo, diga comigo: Senhor, eu já fui lavado pelo sangue, aplica em mim o azeite que me autoriza a frutificar, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Vai destravar, vai destravar. Eu vou repetir: vai destravar. Sabe aquele negócio seu que não desenrola, aquele nó que não desata, aquele trem que não resolve? Deus vai fazer desenrolar, vai desatar. O Senhor vai fazer algo extraordinário. Nem que Ele precise mandar uma praga de formiga para quem está ocupando o lugar que é seu. Depois que o indivíduo foi embora, as formigas também vão, porque elas são emissárias do Senhor. O fato é que o Senhor vai fazer a tua vida destravar, e um grande milagre vai acontecer na sua vida. Você que está no templo, você que está online, recebe esta palavra e glorifica o nome do Rei. Eu acho que você devia dar glória a Deus. Tem gente que está ouvindo, está bonito, mas parece que não acredita. Mas só porque tu não acredita, tu vai ver que é para tu dormir mordendo a língua e vir testemunhar com a língua inchada. Porque o Senhor tem o controle. Vamos terminar? Tem que terminar, né? Diga comigo assim: janeiro na batalha, dezembro no pódio. Diga comigo assim: janeiro pobre, dezembro rico. Diga comigo: janeiro difícil, dezembro voando alto. O que eu quero dizer com isso? Gênesis capítulo 26, versículo 12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra, e naquele mesmo ano. 26, 12 de Gênesis. Semeou Isaac naquela mesma terra. Ele semeou onde? Onde? Na mesma terra. E naquele mesmo ano. Quando? No mesmo ano. Colheu 100 vezes mais. Diga comigo: no mesmo ano. Repete: no mesmo ano. Diga comigo: Senhor, eu creio, no mesmo ano. É ano de plantar e colher. Aí você pergunta, como Abraão:
como? Não é essa a pergunta que Abraão faz em Gênesis 15? Como vou herdar? Como vou conseguir? Vou concluir te dizendo uma coisa que eu preciso falar muito rápida, embora ela sozinha daria uma pregação. O Senhor vai fazer na sua vida uma operação. Quem é o pai, a mãe dessa princesa? Vou sair da frente, ali, ó. Deus vai fazer na sua vida algo extraordinário. Ele vai fazer uma transferência de riqueza para a sua vida. Você não precisa tomar de ninguém, pode ficar tranquilo, não tem que roubar de ninguém. Ninguém tem que quebrar para você ficar rico, porque Deus não precisa quebrar alguém para lhe fazer prosperar. Esse não é o Deus que nós servimos. Eu vou lhe dar exemplos. Jó estava quebrado, falido, literalmente pedindo falência. Aí Jó capítulo 42, versículo 9 e 10 diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó, e está escrito assim: vieram visitá-lo todos os seus irmãos, e todos os seus conhecidos, e todos aqueles que ouviram falar do seu opróbrio, e trouxeram-lhe presentes: ouro, prata, gado, ovelhas. O Senhor estava movendo aqueles que tinham mais para abastecer a vida de Jó. Se você olhar a história de Abraão, capítulo 12, versículo 10 de Gênesis, a Bíblia diz assim, ó: Faraó enriqueceu a Abraão. Não foi que Abraão tomou de Faraó, foi que Faraó decidiu enriquecer a Abraão. Você está me entendendo? Diga amém. O Senhor vai mover as águas em seu favor. Gênesis 26, 12, a Bíblia diz que Isaac semeia e colhe no mesmo ano. E está escrito assim: e o homem se tornou rico, riquíssimo e muito próspero, de modo que os filisteus o invejavam. Por que os filisteus o invejavam? Porque era deserto, eles não conseguiam prosperar. Mas Isaac retirou riqueza do deserto. Como eles não conseguiam, Isaac conseguiu, porque o Senhor manteve escondida para Isaac, de modo que Isaac prosperou. Jacó, Gênesis 31, Jacó está na casa de Labão. Labão olha para Jacó e diz assim: as ovelhas que nascerem brancas serão tuas, ovelhas, vacas, camelos, tudo que nascer de uma cor só é teu. Jacó chegou lá na beira do rio, onde os animais bebiam, raspou umas varinhas, fincou na beira da água e disse: Jeová, mudaram o meu salário, diz que vai ser meu agora as que nascerem de uma cor só. Aí vinha a camela, a vaca, a ovelha, a cabra, a prenhe para beber água. Quando olhava na varinha que Jacó fincou lá, nascia tudo branco. Labão disse: está estranho. Aí Labão chegou e disse assim: Jacó, vamos mudar o salário. A partir de agora, as que nascerem malhadas e salpicadas, as que nascerem pintadas serão tuas. Jacó vai lá, pega a varinha, arranca a pele, a casca da varinha num lugar, em outro não, e ele sai picotando a varinha, finca lá na terra molhada, diz assim: Jeová, mudou de novo o meu salário, agora não é mais aqui nascer lisa, é aqui nascer salpicada, malhada e salpicada. Aí o gado vem beber e nasce tudo malhado e salpicado. Chegou um momento que os filhos de Labão disseram assim: Jacó já é mais rico do que o nosso pai. O Senhor fez com que aquilo que Jacó fazia se multiplicasse. Aquilo que Jacó fazia prosperava. Você é o profeta do Senhor? Se você é, diga amém.
Então diga comigo assim: onde eu colocar a minha mão, o meu Deus vai fazer prosperar. Agora diga comigo: Senhor, retira da minha vida a mão feiticeira. Eu repreendo em nome de Jesus, e eu declaro: as minhas mãos estão aptas para prosperar. E eu poderia te dar mais exemplos. Israel, 400 anos no Egito como escravo, e saem ricos, levando ouro e prata. Salomão, as riquezas da terra vinham para Jerusalém. Está escrito. Você, o Senhor fará com que todas as bênçãos que estavam retidas, e tudo aquilo que te foi saqueado, tomado, roubado, perdido, se posiciona, porque o Senhor fará vir ao teu encontro bênção sobre bênçãos, bênção sobre medida. Acredite, presta atenção nisso. Eu creio no que estou pregando, eu creio no que estou ministrando, que a bênção te acompanhe. Eu creio na palavra do Senhor, e eu declaro sobre a sua vida esta palavra para a glória de Jesus. Diga comigo: março, mês de chuvas. Chuvas de bênção serão derramadas sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu termino dizendo a você, da parte de Deus: recebe. Chega do pior. É hora de viver o melhor daquilo que o Senhor prometeu sobre a sua vida. Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes, eu vou repetir até você responder. Se quiserdes, então eu vou te ensinar. Sempre que Jesus ia fazer um milagre, aliás, algumas vezes que Jesus fazia um milagre, ele diz assim: se quiseres. Aí ele diz assim: quero. Agora ele está dizendo assim: se quiserdes. Vou repetir: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia. Dá uma olhadinha na sua casa. Faz uma listinha. Diz para Deus assim: Senhor, o sofá está brocado. O colchão, quando eu boto meu filho desaparece. A geladeira foi devorada pela ferrugem, a porta não abre, não fecha mais. O sapato está furado. Eu não estou conseguindo comprar roupa para os meus filhos. Faça a sua realidade, mas faça uma listinha. Quando você fizer, isso aqui é uma orientação que eu estou lhe dando naquilo que o Senhor está me direcionando a fazer. Pega essa listinha e ajoelhe em cima. Me diga: Senhor, o Senhor disse que se eu quiser, eu tomei uma decisão. Eu quero. Eu decidi prosperar. Não sei o que estava me travando, mas eu já repreendi as mãos feiticeiras. Eu já consagrei as minhas mãos. E eu quero que o Senhor entre na minha casa com uma provisão extraordinária. Ele vai entrar.
E Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar capacidade para dominar. Na área onde você atua, Deus vai te fazer referência. Decida, coloque sua vida diante de Deus, Ele vai lhe fazer prosperar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Fica de pé quem puder. Se você puder, diga comigo: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Agora diga comigo com fé: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque fiz do Senhor a minha habitação. Yeah.